Paz e graça, irmãos. Vamos abrir a Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Eu lerei do 1 ao 9. Josué, capítulo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente se forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre liderança, sobre responsabilidade, e eu quero já no início da minha homilia dizer aos irmãos que, acima de qualquer coisa, a liderança ela é quase que sinônimo de responsabilidade. Toda liderança, ao se permitir ser designada ou ser eleita, toda liderança, no momento em que uma determinada tarefa ela lhe é confiada, essa pessoa, seja ele um homem ou uma mulher, ele automaticamente assume certos compromissos, ele passa a ser portador de determinadas responsabilidades. Muito recentemente, alguém conversando comigo sobre o processo eleitoral na esfera municipal, tal como nós a presenciamos há poucos dias, se queixava da falta de compromisso, da irresponsabilidade de muitos magistrados que, sendo eleitos, não cumprem com o seu papel tal como deveriam. E eu, em resposta, eu disse para essa pessoa que, se isto é verdade por um lado, nós também temos uma responsabilidade. Nós vamos às urnas, nós temos o arbítrio de escolher em quem vamos votar, e nós temos a responsabilidade de procurar votar naquelas pessoas após um exame cuidadoso. Porque no momento em que você tributa um voto, você permite que aquela pessoa seja investida de autoridade. E no momento em que você confia, pelo voto que tributa àquela pessoa a confiança de que ela vai arcar, de que ela vai assumir de fato as responsabilidades compatíveis com a sua função,
eu e você nos tornamos responsáveis também. E se nós folhearmos a Bíblia, se nós voltarmos os nossos olhares também para o curso da história, nós vamos ver grandes líderes que arcaram, que de fato levaram a termo as responsabilidades que lhes foram confiadas. Por exemplo, José foi um grande líder, um homem de Deus. Caleb foi um grande líder. O apóstolo Paulo foi um grande líder. Nós poderíamos também mencionar algumas mulheres. Febe foi uma grande líder, Lídia, e assim por diante. Hoje a nossa atenção, ela se voltará para um homem chamado Josué. Josué, ele era um conservo de Moisés. Ele acompanhou Moisés durante aquela peregrinação pelo deserto rumo à terra da promessa. Ele era jovem quando ele saiu do Egito, e toda a leitura do Pentateuco nos mostra muito claramente o altíssimo valor desse homem, a sua profunda devoção, a forma abnegada como ele procurou auxiliar Moisés. Moisés, que, como todos nós sabemos, foi o homem escolhido por Deus para libertar o seu povo da escravidão egípcia. Vejam bem, quem libertou o seu povo foi o Senhor, mas ele o faz escolhendo e designando Moisés. Eu já me disse várias vezes e continuo me dizendo com muita frequência: Moisés, durante todos aqueles anos, deve ter sofrido muito com a oposição, com a reclamação, mas também consciente da responsabilidade que ele tinha. O Senhor o escolheu, o enviou ao Egito, operou milagres extraordinários, até que quando nós chegamos no capítulo 34, o Senhor determinou o dia, a hora e o local em que Moisés ele faria a sua travessia, e ele morre. E agora que eles estavam muito próximos naquela zona fronteiriça para ingressar na terra da promessa, o Senhor escolhe um novo líder e lhe dá essa responsabilidade. Esse homem fora Josué, como diz o texto bíblico, filho de Num, servidor de Moisés. E é com base nesses 9 versículos que eu quero meditar com os irmãos hoje à noite. A primeira coisa que você precisa saber em relação à liderança e às responsabilidades é que Deus, ele escolhe pessoas específicas e ele lhes dá tarefas específicas. Olha o que o texto vai dizer do verso 1 até o verso 4. A narrativa, ela é muito clara. É uma narrativa autoexplicativa. Esse sucedeu é depois da morte de Moisés. Depois da morte de Moisés, vejam, servo do Senhor, que este falou, quem? O Senhor, a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel.
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Então, nós estamos tratando do mesmo povo, o povo de Israel, que vivera durante algum tempo como escravos na terra do Egito, e para aquele momento, para aquela geração, para aquela tarefa, Deus levantou um líder, uma liderança. E no momento em que Deus levanta Moisés, ele diz expressamente a extensão da responsabilidade que agora pesava sobre os seus ombros. Só que Moisés cumpriu com a sua tarefa. Durante todos aqueles homens, apesar dele ter cometido alguns percalços, e eu quero dizer para os irmãos que muito provavelmente nós também cometeríamos, porque guiar aquele povo não foi fácil, Moisés ele teve um privilégio que nenhum de nós aqui temos. O texto bíblico vai dizer no versículo 5 do capítulo 34, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Aí diz, este o sepultou num vale. Então, o próprio Deus, ele se encarregou de sepultar o seu servo, Moisés. E agora, havia uma nova responsabilidade. Já não era tirar o povo do Egito, já não era guiá-lo deserto adentro, rumo à terra de Canaã, mas a tarefa agora era ingressar na terra, era saquear a terra, era tomar a terra. E quando eu penso na tomada da terra, me vem ao coração com muita alegria a figura de Caleb, sobre o qual nós já tivemos a oportunidade de falar aqui. Um homem com mais de 80 anos, vigoroso, corajoso, destemido, crédulo, um homem inabalável na sua fé, um homem de fato admirável. Só que a tarefa de guiar o povo à terra agora pesava sobre os ombros de Josué. E o Senhor é muito claro. Ele deveria convocar o povo e eles deveriam entrar na terra dos heteus. E o Senhor disse, onde a planta do vosso pé pisar, será vosso, tal como prometi a Moisés. Então aqui nós percebemos claramente que um foi chamado, assumiu a responsabilidade, ele sofreu o dano, ele levou a termo a sua vocação, mas agora era necessário que Josué ele soubesse que a responsabilidade foi passada para ele. E aqui há uma semelhança muito grande entre Josué e Eliseu. Os irmãos conhecem a história de Eliseu. Ele queria a unção de Elias, né? A virtude que pairava sobre Elias, e Elias disse para ele, olha, você caminhe comigo, porque no momento em que eu for tomado, ele ia lançar a capa, e ele receberia aquela porção. Se você abrir a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 34, o versículo 9 diz assim, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Não há nenhum exagero em afirmarmos que Josué, ele era, por assim dizer, o auxiliar de Moisés. Inclusive, quando Moisés ele sobe ao monte, Josué sobe até um certo ponto. Ele não se retira, ele não retrocede, ele não sai do seu lugar e ele espera
de maneira inabalável o retorno de Moisés. Agora, ele sabia que uma responsabilidade muito grande pairava sobre os seus ombros. E ele não retrocede, ele não diz não, ele não faz outra coisa senão ouvir atentamente a palavra do Senhor. Isso tem acontecido com a maioria de nós. Todos nós, em algum momento, somos, por assim dizer, escolhidos para assumir determinadas responsabilidades, muitas das quais em relação à questão da liderança. Eu vou exemplificar aqui. Recentemente nós tivemos uma eleição pastoral aqui. Então, no momento em que eu digo aos presbíteros da igreja, eu quero concorrer, eu quero permanecer, eu me coloco à disposição, eu estou absolutamente consciente daquilo que a Bíblia diz, daquilo que os nossos símbolos de fé o dizem e daquilo que o manual presbiteriano prescreve. Então, essa liderança, ela precisa estar consciente de que ela tem deveres a cumprir, responsabilidades a assumir. Inclusive, no tocante ao pastorado, o manual presbiteriano é claríssimo. O pastor, ele deve ser zeloso e eficiente no cumprimento dos seus deveres. Mas eu quero dizer aos irmãos que isso não se limita à esfera eclesiástica. Isso se aplica a qualquer âmbito da vida. Imaginem uma pessoa que trabalha numa empresa, ele exerce uma função e é confiada àquela pessoa uma determinada responsabilidade. No momento em que ela toma conhecimento e no momento em que ela se coloca à disposição para assumir, ela tem que saber: a liderança, ela tem um preço, ela tem um custo, muitas vezes doloroso, penoso, mas também honroso. É sempre uma honra, é sempre um privilégio nós podermos ser escolhidos para desempenhar determinadas funções. E aqui era um privilégio muito grande, porque depois de ter visto tudo que viu, ter acompanhado todos aqueles fatos que se desenrolaram naqueles 40 anos, Josué deve ter rememorado muitas e muitas e muitas e muitas vezes tudo quanto Moisés viveu e tudo quanto ele, na companhia de Moisés, ele pôde presenciar. Quando nós chegamos no versículo 5 e nos estendendo até o versículo 6, nós percebemos que quando Deus, ele nos escolhe, ele sempre nos dá as garantias. Ele já havia dito isso no versículo 3, mas nos versículos 5 e 6, ele vai explicitar isso muito claramente. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser corajoso, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então, aqui, falando da esfera espiritual, Deus escolheu um homem e disse a ele que a tarefa que ele haveria de executar, ela seria uma tarefa bem-sucedida. Vejam que no versículo 5, a promessa que é feita é uma promessa animadora. Tal como Deus, ele foi com Moisés, ele seria com Josué. E essa ideia de ser com não traz apenas a ideia de acompanhar, traz a ideia de fortalecer, habilitar, capacitar. Muitas pessoas, diante de certas tarefas, eles recrudescem, eles meio que dão um passo atrás, dizem, mas como é que eu vou fazer
isto ou aquilo. E é necessário que você saiba que em relação às tarefas que Deus, Ele nos confia, Deus sabe que nós não temos nenhuma condição de cumpri-las sozinhos. Ai de mim, por exemplo, vou pregar um sermão domingo à noite, e eu vou me estribar, eu vou me apoiar no poder da minha memória. Deus me guarde. Não. Ou o fato de eu ter estudado o texto, o contexto do texto, de conhecê-lo bem, longe de mim. Quem nos capacita é o Senhor. Quem nos dá a segurança para executar as tarefas é o próprio Deus. Eu não sei se os irmãos têm consciência disso, mas eu tenho. E quem prega nesta igreja aqui tem. Nunca é fácil estar aqui. Nunca é fácil. Nunca é uma tarefa cômoda. Se levantar do banco, vir aqui, abrir a Bíblia para apresentá-la, para expô-la. É uma tarefa árdua. É uma responsabilidade muito grande. Nós estamos falando aqui a noiva do Cordeiro. Nós estamos expondo aqui a palavra de Deus. Essa palavra que comunica salvação. Agora, nós não podemos também nos comparar à pessoa de Josué. Porque aqui nós vemos muito claramente que as responsabilidades, elas são proporcionais. A responsabilidade de Moisés foi uma, a responsabilidade de Josué foi outra. E tal como Deus capacitou Moisés, Ele capacitou Josué. E Ele nos capacita. Quando você vê uma pessoa desempenhando uma função, e ela é muito habilidosa, ela é exitosa, ela faz as coisas com, eu não vou dizer perfeição, mas ela o faz muito bem, saiba que por trás de tudo isso existe uma mão tremenda, invisível, poderosa, porque Deus tem prazer em que aquilo para o que Ele nos designa, aquilo seja feito, seja realizado da melhor maneira possível. Agora, se você abrir a sua Bíblia aí, em Deuteronômio 34, e o versículo 10, isso confirma ainda mais o fato de que Deus seria com Josué. Olha só, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No 11 diz: no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Quer dizer, se o narrador bíblico dá esse testemunho acerca desse homem, e mais embaixo, o Senhor garante que tal como ele foi com Moisés, ele o seria com Josué. Isso era a garantia total de que a missão, ela seria bem sucedida. E o Senhor usa aqui uma expressão que lá no Evangelho de Mateus, ela vai reaparecer agora, se aplicando aos apóstolos e à igreja. Ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não é o que Cristo vai dizer na grande comissão? E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, não é a promessa mais para uma pessoa, mas é uma promessa que começa com os apóstolos e se estende a toda a igreja. Ou seja, vamos trabalhar, vamos fazer algo para o Senhor, nós podemos contar com a sua presença ao nosso lado todos os dias. E tem um hino do nosso cenário que resume muito bem essa consciência que nós devemos nutrir. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou a Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu auxílio, meu Jesus Senhor.
Então saiba que Deus está ao seu lado. Você que, por exemplo, é professor, eu fico pensando, como é ser um professor nos dias de hoje? Como é lecionar? Como é se posicionar diante de uma sala de aula? Diante de alunos? Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, podem ser jovens. Eu recomendo que as pessoas que assim trabalham, antes de começar a sua aula, faça o seguinte: tire 5 minutinhos, vá fazer a sua oração. Você que trabalha no setor público, que lida com pessoas todos os dias, que recebe todo tipo de gente, gente educada, gente mal educada, gente cordial, pessoas muito galhardas, mas recebe cada tipinho de pessoa, pessoas que, sinceramente falando, a aproximação com elas não nos faz muito bem, mas se você trabalha, ore a Deus e peça que Ele lhe use. Peça que Ele coloque na sua boca a palavra correta para os momentos corretos. Peça a Ele a capacitação que você precisa. Porque Moisés precisou de capacitação, Josué também, e eu também, e você também. Sempre vamos precisar. Agora, uma coisa é certa: se Deus nos confiou essa tarefa, essa responsabilidade, se Deus nos confiou essa missão, Ele vai estar do nosso lado em cada milímetro do percurso. E como tenho dito aqui, Deus conosco, Deus ao nosso lado é a maioria. A missão, ela vai ser bem sucedida. Ele agora vai falar do manual. Onde é que nós podemos encontrar a sabedoria para que nós possamos elevar ou sobrelevar a nossa responsabilidade no plano prático e executá-la de maneira plena. Versículos 7 e 8. Tão somente ser corajoso, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo, veja, toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, a lei que foi dada por intermédio de Moisés deveria estar posta diante de Josué durante todo aquele percurso, durante toda aquela tarefa. Quer dizer, quem seria a bússola? A lei. O manual, como eu disse. Ele não deveria se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, a atenção, o foco, toda a orientação que ele necessitava estava no livro da lei. Nós aprendemos aqui, no culto de doutrina, algumas coisas, muito recentemente, que certamente deve ter chamado a atenção de muitos aqui. Por exemplo, em Êxodo, Deus disse como cada peça do tabernáculo deveria ser feita. Qual o material a ser utilizado, quem deveria fazer, como aquilo deveria ser organizado. Tudo, literalmente. Em Levíticos, nós vamos encontrar as leis que tratam dos deveres dos sacerdotes. Como ele deveria se portar, como deveria ser o seu asseio pessoal, como ele deveria oferecer os sacrifícios. Tudo estava devidamente prescrito, literalmente.
E Josué, ele não apenas deveria ter diante de si, o texto diz que ele não deveria cessar de falar do livro da lei, e ele deveria meditar nele de dia e de noite. Quer dizer, de alguma maneira, Josué ele deveria procurar espelhar o varão valoroso do Salmo 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós ouvimos muito, né, as pessoas em busca de um sentido para a vida delas, pessoas que se sentem desorientadas, pessoas que literalmente vagam, que transitam pela vida como se não soubessem de onde estão saindo e para onde estão indo. Não é o nosso caso. Nós temos uma tarefa muito bem estabelecida, nós temos um objetivo final a alcançar, nós sabemos de onde partimos e sabemos muito bem para onde estamos indo, e o nosso manual é esse aqui. Esse é o manual do qual nós não podemos nos distanciar nem um segundo sequer. Tudo quanto nós precisamos saber para cumprir a vontade de Deus de maneira plena está aqui. A literatura de sabedoria, né, esses livros que de alguma maneira trabalham questões estratégicas, segundo os críticos, 3 são os grandes livros: A Arte da Guerra, de Sun Tzu, O Príncipe, de Maquiavel, que é um texto extraordinário e, por sinal, muito mal compreendido, e um texto escrito por um espanhol, Baltasar Gracián, A Arte da Prudência. São considerados 3 livros de sabedoria universal. Nenhum deles sequer pode ser comparado à Bíblia. Eles têm informações muito úteis, informações muito interessantes. Eu particularmente gosto muito do Príncipe. Eu acho que todo jovem deveria ler o Príncipe de Maquiavel. Mas o nosso prazer, o nosso interesse, a nossa atenção, ela deve estar voltada sobretudo para aquilo que a Bíblia diz, porque ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, e o texto diz aqui: para que sejas bem sucedido. Lá no Salmo 1, no versículo 3 diz lá: ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha, e o seu fruto é dado no tempo devido, e tudo quanto ele faz, ele prospera. Então, o que traria êxito à caminhada de Josué, à sua liderança, ao exercício dessa liderança? Era um olhar focado naquilo que a lei ela prescreve. Quando você vai para o livro dos Reis, para o livro das Crônicas, e você passa a conhecer um personagem chamado Josias, o nosso coração ele se enche de amargura, de muita tristeza, porque nos dias de Josias, o livro da lei ele foi encontrado. O que está dizendo para nós? O livro da lei foi esquecido. Eles não trataram de cumprir aquilo que Deus disse, por exemplo, a Josué, aquilo que todo rei ele sabia que deveria fazer, ter perto de si o livro da lei. Isso fala da atenção, isso fala do zelo em relação àquilo que o livro diz. Todo ano, aqui desde que eu cheguei, no mês de janeiro, nós entregamos aos irmãos uma tabela com a leitura anual dos livros da Bíblia, para que os irmãos possam ler a Bíblia diariamente e possam assim aprender dela. Eu particularmente,
Eu sempre leio um pouquinho a mais do que está naquela tabela, mas o nosso desejo é que os irmãos possam pegar aquela tabela e durante o ano vai acompanhando a leitura, vai lendo. E muitos aqui já me procuraram em particular: pastor, eu li esse texto, e eu sempre tinha lido, sempre lia, e não me dava conta, não me dei conta. E lendo agora esse texto, eu tomei conhecimento desse fato. É assim que acontece. Essa fonte inesgotável, esse mar que não tem limites, ele vai a cada dia tirando um pouquinho da névoa que nos impede de enxergar as verdades eternas. Você vai ler a Bíblia, você vai aprender, você vai ler, você vai reaprender, e quanto mais você lê, mais você vai aprendendo, e quanto mais você vai aprendendo, mais isso vai te dando instrumental para que você possa cumprir as responsabilidades que o Senhor Deus, Ele tem confiado a você. E no final, no versículo 9, o Senhor, Ele vai retomar algo que Ele já havia dito no versículo 6. Primeiro Ele pergunta: não te mandei eu? Ou seja, Josué, ele era um arauto, um porta-voz, um serviçal do Senhor primeiramente e de Moisés. E agora o Senhor fez uma coisa muito interessante, deu uma ordem a ele: é você que vai guiar esse povo. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E você vai ver isso no capítulo 1 de Jeremias, você vai ver isso no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Ezequiel. Quer dizer, o Senhor ordenando que os seus servos possam cumprir a sua vontade e que eles o façam corajosamente. Coragem não é quando você tem condições de fazer algo e você faz. Coragem é quando você é convocado para fazer algo e você se pergunta: isso está no limite das minhas forças? Eu terei condições de fazer? E Deus diz assim: faça, e você faz. É quando você faz na força do Senhor. É quando você vai e você faz sabedor de que as suas forças são poucas, mas aquele que te mandou, ele vai te capacitar. Isso é coragem. Porque imaginem, né? Hoje eu não assisto mais, graças a Deus, mas eu assistia muito, por exemplo, aqueles campeonatos de gladiadores. São gladiadores, né? Eles chamam de uma mistura de artes marciais, mas aquilo ali é como no Coliseu Romano. São gladiadores que estão se digladiando ali. E você vê que eles não lutam com diferença de peso muito grande. Existe uma zona, né? Existe uma faixa de peso. É muito bom, né? Você se colocar diante de um oponente que tem o mesmo peso que você, que tem as mesmas habilidades que você, é muito fácil. É 1 contra 1. Agora, um Davi contra um Golias, aquilo é coragem. E Davi vai dizer: você vem a mim com espada, com lança, e ele usa a palavra dardo, né? Quer dizer, com armadura. Eu não vou com nada disso. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é coragem. É colocar Deus na frente. É saber que Ele é o nosso batedor. É saber que, uma vez que nós ingressamos nas fileiras combatentes do seu exército, que nós vamos cumprir a sua vontade, nós vamos executar as suas determinações, nós sabermos que Ele é conosco, que nós vamos até o fim e que a tarefa vai ser executada. Então não tema, não se espante, não se acovarde, não faça como a mulher de Ló, não olhe para trás, olhe para adiante. A tarefa é grande, a luta é renhida, mas Deus é conosco. E se Ele nos prometeu que Ele vai estar conosco, que a missão vai ser concluída, que Ele vai nos dar as condições, Ele vai fazer, porque Ele não mente. Quero me dirigir agora, de maneira muito específica, àqueles irmãos
tem filhos pequenos. Olha que responsabilidade Deus te deu. Criar um filho é uma responsabilidade muito grande, irmãos. É cuidar da vida emocional dele, é cuidar da criação intelectual, é cuidar da sua formação moral, acima de qualquer coisa, é cuidar do seu crescimento espiritual. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas Deus é com você. Você às vezes chora, você às vezes treme diante da responsabilidade, você fica preocupado: o que vai ser do meu filho? O que vai ser da minha filhinha? Mas Deus é com você. Ele te deu essa responsabilidade porque os filhos são a herança dele. Você acha essa responsabilidade pesada? Ele vai te ajudar a carregar essa responsabilidade. Ele vai estar do seu lado naqueles momentos que você mais precisa e que você sequer consegue perceber ele do seu lado, mas ele vai ser com você. Ele não te deu essa responsabilidade para que você fique no meio do caminho. Ele te deu essa responsabilidade para que você possa colher um fruto maduro e o seu filho possa crescer e ele possa vir a se tornar um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas Deus é com você. Seja forte, seja corajoso, seja firme e, acima de tudo, faça como Josué deveria fazer em relação ao povo: não cesse por um instante de falar do livro da lei para o seu filho. Naquilo que me diz respeito, como pastor, como ministro do Evangelho, eu digo e repito: eu vou falar desse livro da lei enquanto os olhos estiverem abertos, enquanto a boca puder falar e enquanto os pulmões continuarem insuflando ar. Eu vou continuar falando, porque é no falar e é no ouvir do livro da lei que nós vamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e nós vamos executá-la segundo o seu bem-querer, para a sua glória, para o seu louvor. Amém. Deus, Ele aplique, irmãos, essa palavra aos nossos corações e que nós saiamos daqui sabedores. Deus nos deu responsabilidades e Ele vai estar do nosso lado. Nós vamos cumprir a sua vontade, queiramos ou não, com oposição ou sem oposição. A vontade do Senhor vai ser feita segundo Ele tem nos revelado na sua palavra. Presbítero Osmar.